Glória a Deus. Salmo 109, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Amém? Pode sentar-se, meus amados irmãos. Salmo conhecido, Salmo de Davi. Mas eu peguei esse versículo aqui para nós fazermos a nossa ministração. Esse versículo aqui, ele encerra uma verdade muito grande, né? Toda a palavra de Deus encerra a verdade. Mas algo aqui profundo, né? Alguém não amou, visto que amou a maldição, ela venha sobre ele, assim como não desejou a bênção, então ela se afasta. Se desejou a maldição, que venha sobre você. Então, não quer a bênção, que ela se afaste. É isso que Davi está dizendo aqui. E o título dessa mensagem, nessa noite, é Quebra da Maldição Hereditária. Quebra da Maldição Hereditária. Queridos, quando nós falamos na língua portuguesa, eu gosto muito da língua portuguesa. Eu seria, com certeza, um bom professor de língua portuguesa, eu gosto muito. E aqui nós temos uma preposição que muda muito do sentido, ou todo o sentido. Se eu falasse quebra de maldição, seria uma coisa. Mas como eu estou falando de quebra da maldição, estou definindo que maldição é essa. Se eu falo quebra de maldição, nós temos muitas pessoas falando sobre quebra de maldição. Fazendo campanhas, fazendo trabalhos, fazendo uma série de coisas para fazer quebra de maldição. Mas eu não vou falar sobre quebra de maldição, mas quebra da maldição hereditária. Ok? Mas, antes de entrar, eu quero explicar o que não é a quebra da maldição. Já para nós, de cara, já ir absorvendo e já assimilando e recebendo essa instrução do Senhor, nós vamos entender já de cara o que não é a quebra da maldição. Não é uma vertente ritualística evangélica. Porque se você observar, nesses tempos, já há alguns anos, principalmente na década de 90, eu, na verdade, tive o contato com pessoas que faziam esse tipo de trabalho em meio à década de 90, em 95, 6, nessa ocasião 7, partindo já do final da década de 90, eu conheci algumas pessoas e faziam a tal da quebra de maldição. E corria da seguinte forma: alguém que tinha um parente, por exemplo, uma parentela, que viveu numa vida de idolatria, de feitiçaria, de prostituição ou algo dessa natureza, ele carregava em si uma maldição hereditária. Então, eu conheci esse pessoal que fazia a oração da quebra da maldição. E pegava uma pessoa, sentava ela numa cadeira e ficavam ali, ele orando, alguém orando, que era a pessoa que tinha experiência, e alguém só ia concordando, dizendo amém, 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 assim seja, amém, enquanto ele fazia aquele trabalho. E escorria mais ou menos assim. Por exemplo, a pessoa chegava e dizia: olha, eu estou com muito problema financeiro, ou então eu tenho desejos imorais, ou eu tenho, enfim, uma série de coisas dessa natureza. Aí pegava a pessoa, sentava ela, e orando. Mas quantos anos você tem? 30 anos. O que aconteceu na sua vida? Quando eu tinha 15 anos, eu passei por um trauma, uma agressão verbal, física, sexual, enfim, alguma coisa com 10, com 12. Quando eu tinha 5 meses, minha mãe tentou me tirar da barriga, ela contava, tentou abortar. Então, naquela ocasião, houve uma maldição que precisava ser quebrada. Então, sentava a pessoa e já ia orando. Olha, com um mês, quando fecundou, quando com um mês, com 2, com 3, com 9 meses, quando nasceu, aí ia falando de décadas em décadas, dependendo da idade da pessoa. E se a pessoa comentasse naquele ano, com 15, com 16 anos, com 20 anos, teve alguma coisa, ali fazia uma oração mais forte para quebrar a maldição. Estou dizendo de pessoas crentes, ok? Então, um crente fazendo uma oração de quebra de maldição sobre crentes. E a premissa é quebrar maldição e pactos realizados por nós ou por nossos ancestrais. Suponhamos que a pessoa não tenha tido nada disso, mas ela sabe que, por exemplo, viveu uma vida de espiritismo, macumbaria,
Então ela tinha que fazer, mesmo em Cristo, mesmo servindo a Deus, mesmo vindo para a igreja, mesmo recebendo a Cristo, ela precisava fazer uma quebra de maldição, porque havia sobre si uma maldição hereditária. E dava legalidade aos demônios, dava legalidade às forças das trevas. É isso que se ensina, é isso que se fala. Então, fazia aquela oração e dava aquele processo ali, etc. E há pessoas que você vê assim, por exemplo, o pai bebe, o avô bebia, o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe, o negócio, mas não é uma maldição? Olha só, a pessoa era idólatra, a avó, a mãe e tal, não é uma maldição? E o que é a maldição, né, que nós vamos falar aqui hoje? Daqui a pouquinho você vai entender, vai ficar mais claro. Deixa eu ir bem devagar aqui para vocês ir assimilando. Então fazia-se esse trabalho para que a pessoa fosse liberta. Pessoas crentes, já batizadas nas águas, participando dos cultos, participando da ceia. Aí chegou aquele movimento, aquelas pessoas, e sempre assim, vem as novidades, as pessoas querem essas novidades. Uma época anterior a esta, tinha na década já de 80, final de 80, por aí, meados de 80, na verdade, tinha os milagres que aconteciam de surgir dente de ouro e tal. Não sei se vocês pegaram isso daí. Vocês já chegaram a ver isso? Não. Chegou, David? Vê isso? Não, né? Tem uma época que a pessoa orava e a pessoa que recebia oração recebia dente de ouro, obturação de ouro. Aí outros tinham de emagrecer. Aí ele fazia oração, a pessoa perdia 30, 40 quilos. Eu nunca vi, mas era dito que a pessoa ia perder 30 quilos, 40 quilos e assim por diante. Enfim. Então são as novidades, são as modas, né? Os modelos que vão surgindo novos, coisas novas que vão surgindo, e as pessoas vão absorvendo, vão abraçando isso. E ali fica ao bel prazer daquelas pessoas ali, sem questionar e sem buscar na palavra. Então observe, quebra de pactos. Por exemplo, meu pai ele foi espírita, ele foi da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, não, da Umbanda. Num período da minha vida, eu estive na Quimbanda, no Candomblé, na magia Wicca, na mesa branca. Num período da minha vida, eu estive envolvido com isso. Então, em Cristo, as pessoas falam, não, você tem que quebrar essa maldição, porque você fez pacto com espíritos, você fez pactos com orixás, com demônios, com sei lá o quê. Então, você deu legalidade a eles. Dando legalidade, eles têm acesso, de modo que você precisa fazer a quebra da maldição para cancelar os pactos. É uma instrução que eles dão lá. Agora, eu sempre falo aqui, e vou continuar dizendo, que nós temos que observar tudo pela palavra de Deus. É na palavra e pela palavra, através da palavra e com a palavra, que nós vamos alcançar êxito na obra do Senhor. Em todos os sentidos. Observe só em Atos 9, aliás, Atos 8, vai lá comigo. Atos 8, de 9 a 13. Eu não vou poder esperar você achar, vai correndo aí. Atos 8, 9. Até o verso 13. Olha só o que diz. Isso aqui é em Samaria, quando Filipe foi pregar o evangelho em Samaria, muitas pessoas receberam a Cristo. E verso 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então esse Simão aqui, ele em Samaria, era um mágico. E ele iludia as pessoas com as suas artes mágicas, místicas. Ele tinha assim a sua maneira de iludir o povo, e o povo atendia-no. E dizia, esse daí é o grande poder de Deus. Mas quando Filipe chegou lá pregando o evangelho poderoso, porque o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Ele pregando a palavra, as pessoas rendiam-se a Cristo, inclusive o próprio Simão foi até batizado. Ele viu as maravilhas que o Senhor fazia. O texto não diz, se o texto não diz, eu não digo também. Nós temos que sempre aprender isso. Onde a Bíblia se cala também, nós não temos voz. Onde a Bíblia não tem voz, nós também não vamos falar.
Nós podemos conjecturar muitas coisas com base naquilo que a palavra diz. Mas aqui, por exemplo, diz o texto que ele creu no Senhor Jesus, foi batizado. Se você for lá para o versículo 22, mais para frente, na verdade, 18, 20, ele ficou impactado com Pedro e João, que chegaram ali em Samaria, enviado pela igreja lá em Jerusalém, por causa do que estava acontecendo. E quando eles foram para lá, as pessoas falavam em línguas, falavam em mistérios, era uma coisa tremenda que estava acontecendo ali. Né? Eu já falei há poucos dias, eram judeus mistos, né? Que eram samaritanos, e esse Simão quis até dar dinheiro para que eles dessem esse poder a ele. Aí Pedro fala, o seu dinheiro fica contigo para a sua perdição. E repreendeu Simão, ele pediu, olha por mim, tem misericórdia, olha por mim. Mas ele creu e não foi feita uma quebra de maldição. Ninguém chamou Simão de lado e disse, Simão, já que você mexia com artes mágicas e fazia esse tipo de coisa, nós vamos então fazer uma quebra de maldição. Vamos quebrar todos os pactos aqui. Não. Então o que é quebra da maldição? Estou dizendo o que ela não é. Estou começando a dizer que não é uma vertente ritualística cristã de fato. É uma coisa mística, evangélica que acontece aí, mas não tem base bíblica para isso. Olha bem, ninguém chamou Simão para fazer uma quebra de maldição ali. Observe João, capítulo 4, a partir do versículo 1, você vai ver Jesus sentando à beira de um tanque, ali, de um poço, e também chega uma mulher samaritana, da qual ele manda os seus discípulos na cidade comprar mantimentos, e ele dialogando com ela, ele diz assim, dá-me de beber, né? O poço é fundo, não tem como tirar água. Outra coisa, eu sou samaritana, você é judeu, nós não temos amizade, nós não temos paz com judeus. E aí ele começa a dizer, olha, se alguém tomar da água que eu der, nunca mais terá sede. Aí ele, então me dá dessa água. E começa aquele diálogo que vocês conhecem, até o ponto que ela diz assim, olha, nossos pais dizem que é aqui no monte que tem que orar, e vocês falam que é em Jerusalém. E o senhor diz assim, não, é em espírito e em verdade. E começa a instruir aquela mulher. E ele fala assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, bem disseste, já tiveste 5, agora o que tem também não é teu marido. Aí ela fica impactada e vai, anuncia para as pessoas, e elas vêm, conhecem Jesus, e ele prega para todo mundo, e depois no final do texto você vai ver que eles pediram para que Cristo ficasse ali com eles, ele ficou ali 2, 3 dias pregando, e eles disseram o seguinte, olha, não é mais porque a mulher diz, porque você diz, mas por causa do que nós temos visto aqui, realmente esse é o Messias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele está dizendo que aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida pregressa. Você teve um marido, teve um outro, e o que você tem agora também não é o seu marido. Você já teve situações e não é o seu marido. E o que eu acho lindo nesse texto, tremendo nesse texto, é que Cristo podia fazer muita coisa ali, porque Ele é o Senhor que ninguém pode acusar de pecado, ninguém pode mostrar, ninguém pode condenar, ninguém pode apontar pecado, ninguém pode convencer, ninguém pode, apontar pecado em Cristo, não tem. Nunca teve e nunca terá, evidentemente. Ele disse o seguinte, ele doou para ela da água da vida. Que água é essa? O Espírito Santo. E ela recebeu ali, tanto que ela foi já ser uma missionária, digamos assim. Foi fazer missões, a dizer, olha, tem lá aquele que está escrito nas Escrituras, os homens vieram e ouviram a pregação. Ela apresentou Cristo para aquelas pessoas, porque ela recebeu dele o que ele estava dando ali, ou doando, do Espírito Santo. Ou seja, ele não diz para ela, você é uma prostituta, você tem que fazer uma quebra de maldição, você está aí amarrada por causa do primeiro marido, que o primeiro marido era isso, o segundo era o que você teve com ele, né? E isso e aquilo, um era isso, outro era aquilo outro, você tem uma vida isso. Nós temos que fazer 7 quarta-feira da quebra da maldição com sal grosso, com arruda, com água benta, com, sei lá, né? Com sabão em barra. Hoje tem sabão em barra, tem o do travesseiro, como é que põe no travesseiro lá, que negócio? Lençol do travesseiro? Não, é fronha. Tem a fronha para dormir, tem o tijolinho, tem o martelinho. Hoje tem todo tipo de coisa. Não foi feito isso. Cristo pregou para aquela mulher, ela confessou, ela creu no Senhor Jesus, e outra, ele ofereceu para ela o Espírito Santo. Muitas lições nós tiramos aqui. Não foi feita nenhuma quebra de maldição por causa da vida daquela mulher. Então, o que não é a quebra da maldição? Não é uma fantasiosa, miraculosa maneira, teorias que os homens inventam aí dizendo que vai quebrar. Vou chegar no ponto daqui a pouquinho. Se você olhar lá para Marcos 5, a partir do versículo 1, Jesus vai até Gadara com seus discípulos e prega o evangelho para um homem terrível. Eu tenho falado sempre desse personagem aqui. Um endemoniado gadareno. Homem terrível, possesso de demônio. Uma legião dominava aquele homem. De maneira que o prendiam com correntes, ele arrebentava. Grilhões, ele arrebentava. Ele ficava se cortando com pedras. Ficava em cemitérios, em sepulcros. Imagina a pessoa morar em sepulcro.
Imagina a situação, ele vivia andando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Era uma pessoa assombrosa, terrível. Jesus foi lá, expulsou os demônios, porque Jesus é a palavra viva e verdadeira. Ele é o verbo vivo que encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele libertou aquele rapaz, e ele não deixou ali uma bula prescrita assim, olha, você vai fazer agora 6 sexta-feira do descarrego, para você acabar de arrancar o resto dos demônios que ficou aí. Porque os demônios saíram, podem voltar. Vamos fazer aqui, vai ficar agora aqui, ó, vai fazer 7, né? O povo gosta do 7, né? 7 sexta-feira do descarrego do homem de Gadareno. Porque tem uns demônios que vão voltar, porque você deu legalidade, eles vão voltar. Então, quando chega Jesus, os demônios batem retirada de verdade, meu querido. E a palavra nos informa que Jesus fez dele um missionário também. Jesus foi rejeitado, eu preguei aqui na terça-feira, por aqueles também na cidade. Ele saiu daquela cidade, daquela região, e quando ele foi saindo, aquele rapaz liberto, já transformado pelo poder do evangelho, já estava vestido, em perfeito estado, assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Ele queria, não, eu quero ir contigo, não, vai ficar aqui e vai dizer quantas maravilhas Deus fez na sua vida. Ele não falou para aquele homem ficar lá, fazendo campanha de quebra de maldição, porque foi quebrada a maldição na vida dele, de uma forma assim que tem que fazer agora daquele jeitinho, tem que juntar uns porquinhos, para sair mais demônio. Só faltava isso, né? Só faltava pegar mais porco para pegar demônio, para tirar... Eu não contei aqui terça-feira de uma irmã que me comunicou que estavam para fazer tipo de uma sessão na igreja dela lá, que o obreiro ia arrancar o espírito ruim da pessoa, passar para ele fazer a libertação. Você já viu isso? Eu vi isso na Macumba tem isso. Não vou nem dar o nome aqui porque eu não quero que vocês saibam, mas na Macumba tem isso. Não interessa saber essas coisas ruins, né? Mas na Macumba tem um processo que chama isso, para fazer isso. E aí não, Jesus não fez isso com ele. Ele chegou lá, libertou poderosamente, porque está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi pregar o evangelho. Não teve nenhuma situação dessa, de ficar 7 sexta-feira para fazer a libertação, com sal grosso, com arruda, com sei lá quanta coisa que inventam. Olha só o que está escrito em Lamentações, capítulo 5, depois de Jeremias. Na sequência tem Jeremias, depois vem Lamentações 5, verso 7. 5, 7 de Lamentações diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Quem age nessa área costuma dizer, olha, as maldades dos nossos pais nós levamos. Só que o contexto aqui está fora, você tem que pegar o contexto. O contexto aqui, Jeremias está pregando uma nação rebelde, uma nação que estava ali voltando as costas para o Senhor e foi levado em cativeiro por 70 anos. De maneira que, se olhando para esse versículo só ele isolado, você pode falar assim, tá vendo? Ó, nossos pais pecaram e já não existem, já morreram, mas nós levamos as suas maldades. Ou seja, o contexto aqui é que a nação prevaricou, a nação pecou, os que pecaram foram morrendo, mas eles estão ali pecando também, somando aquilo ali, e eles foram em cativeiro, lamentavelmente, por causa dos seus pecados. Olha bem isso. Fora do contexto, você faz o que você quiser, meu querido. Fora do contexto, você pega... Por isso, meu amado, presta bem atenção. Guarda bem o que eu vou dizer aqui. Na tábua do seu coração. Guarde a palavra de Deus. Como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como vai purificar o jovem? Guardando, observando a tua palavra. Então é a palavra que nos dá toda a guarida. Presta bem atenção. Eu estou dizendo que não é a quebra da maldição. Correto? Não foi feito nada com Simão, tampouco foi feito com a mulher samaritana, nem com aquele endemoniado do Gadareno, que é ex-endemoniado, porque ele foi liberto, perfeitamente liberto. Cristo faz uma obra perfeita, meus irmãos. Guarda bem isso. O que esses adeptos, ou os adeptos dessa teoria, não falam, não ensinam, e quando ensinam, eles distorcem. O que eles fazem que distorcem? Por exemplo, se você pegar o livro de Ezequiel, só o livro de Ezequiel, no capítulo 18, já mata essa teoria. Que não posso nem chamar de teologia, né? É de teoria. Olha só, Ezequiel 18, verso 1. Vou ler alguns poucos versículos aqui. Depois em casa, leia todo, ok? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai,
assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando a justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando à mulher da sua preparação. Aí ele vai dizendo, o que está dizendo é o seguinte, não vão mais dizer essa parábola em Israel. Olha só, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Sabe quando você come banana verde que amarra a boca? Minha terra chama de amarrar. Você come banana verde daquela, né, Jairo? Daquela coisa ruim na boca da gente. Só que quem come é que fica, não o filho. Por exemplo, eu como uma banana verde, uma uva verde, que fica a boca amarrada, aquele negócio ruim na boca, o meu filho vai ficar, eu como e a boca dele vai ficar ruim? Não, fui eu que fiz. Fui eu que cometi o engano, o erro. Então, como é que eu posso falar que alguém, por exemplo, você cometeu alguma coisa no passado e agora está em Cristo, e a sua filha vai pagar, estando ela em Cristo, por alguma coisa que você fez? Alguma coisa, algum pecado, certo? Eu já andei nas cachoeiras, meu amigo. Eu tenho meu corpo cortado com navalha em trabalho de magias, de feitiçarias. Eu tenho, infelizmente, faz parte da minha história. Mas Cristo me libertou eficaz e poderosamente para proclamar o seu evangelho para a sua honra e para a sua glória. Olha só, no mesmo linha está Jeremias 31, 29, que diz, no mesmo sentido, né? Que os pais comeram uvas verdes, nunca mais vão dizer essa parábola. E os dentes dos filhos se embotaram. Não. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem esse negócio de você fazer, mas pastor, e a consequência? Veja bem. Acontece, por exemplo, do pecado do pai atingir o filho? Claro. Em que sentido? Por exemplo, o pai trabalha numa empresa, numa fábrica. Tem 3 filhos. Um de 14, um de 12, um de 10 e um de 6 anos. E ele sustenta a casa. Paga aluguel, ou está pagando a prestação da casa própria, alguma coisa assim. Aí ele arruma um rolo. Sabe rolo? Minha terra fala rolo também, né? Arruma lá uma amante, alguém descobre e ele é mandado embora. Ou então ele mete a mão no dinheiro. Ou faz trambique de alguma coisa de peça, enfim, alguma coisa, sabe? Aí ele é mandado embora por justa causa. Não vai atingir os filhos? Vai. Por quê? Porque ele foi mandado embora, perdeu o seu salário, perdeu a sua moral porque fez coisa errada. De repente, se for um caso de amante, a esposa separa, perde o casamento, uma série de coisas pode acontecer. Os filhos vão sentir o impacto daquilo por causa, estava debaixo dos cuidados do pai, né? Do teto, do pai, do cuidado, aí perdeu o emprego, não tem como pagar mais as contas, vai atrasar água, vai atrasar luz, vai atrasar aluguel, a prestação, uma série de coisas. Um abismo chama outro abismo. Agora, não é porque o pai fez uma coisa que o filho vai pagar. É isso que a maldição, dessa linha de quebra de maldição, ensina e prega. Lamentações 3, 29 diz assim, de que se queixa o homem vivente sobre a terra? Queixa-se cada um do seu próprio pecado, do seu pecado. Do que tem que me queixar? Dos pecados. Ok? Então usam muita coisa fora do contexto. Olha só que lindo que está escrito aqui no Salmo 62. Isso eu vou ler. Salmo 62, verso 11 e o verso 12. Salmo 62, verso de número 11 e número 12. Diz assim, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Não tem esse negócio de quebrar a maldição por causa do outro, mas tem uma maldição que precisa ser quebrada. Eu vou falar que tem, e é hereditária também. Eu vou chegar lá. Mas não é nesse termo que é ensinado aí, que dão legalidade para o demônio A, demônio B, demônio C. Eu preguei agora há pouco tempo uma série dizendo o bem, o mal e o bom, falando da queda do adversário. Vocês leem lá em Jó, mas ele chega diante do Senhor. Não chega mais. Ele chegava, não chega mais. Leia não. Ouça a mensagem, você vai entender. Usam fora de contexto, por exemplo, Isaías 10, verso 27. Totalmente fora de contexto. Olha bem. Isaías 10, muito conhecido, e o verso 27 diz assim a palavra. Isaías 10, verso 27. Olha só o que diz.
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Não é verdade. O jugo estava no ombro, mas a carga e o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Só que aí pega esse texto e fala, tá vendo? Tem que fazer a quebra de maldição para quebrar a maldição, o jugo que está na vida do crente. Aí não olha o versículo 5, por exemplo, desse mesmo capítulo. Olha só. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Deus estava usando a Síria para juízo para Israel. A nação de Israel foi em cativeiro no ano 722 a.C., por causa de rebeldia, por causa de rebelião, por voltar as costas, por abraçar o pecado, não obedecer à lei, transgredir a lei, então vai em cativeiro. Aí as pessoas pegam só o versículo e não vê o contexto. Olha o versículo 24, desse mesmo capítulo. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria. Quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu cajado à maneira dos egípcios, porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Ou seja, o Senhor vai usar a Síria e também vai tratar com a Síria por causa da sua impiedade. E o jugo ia ser quebrado do peso da Síria, realmente, por causa foi cativeiro, por causa da rebelião, por causa de transgressão, mas Deus ia tratar com a Síria também. As pessoas pegam em cima desse tema para falar da maldição na vida do crente. Olha bem, olha só, Cristo, Mateus 12 e o verso 29, está escrito assim, 12 verso 29 de Mateus, você vai observar escrito assim, o valente guarda a sua casa bem armado, mas vem alguém mais valente, vem um mais valente do que ele, amarra ele e saqueia os seus bens, saqueia a sua casa, toma os despojos. Mas para que isso seja feito, tem que amarrar o valente. E as pessoas ficam ali em cima assim, Jair, ó, tá vendo? Tem que amarrar, não tem o tempo todo? Está amarrado em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Tudo bem, o termo lá é amarrado, correto? Aí vem, tá vendo? O valente é o diabo, ele é muito valente. A Bíblia nos informa que ele é sagaz, ele é como um dragão furioso e como uma serpente, uma serpente sagaz, furioso como um dragão, sagaz como uma serpente. Não podemos negligenciar os seus ardis. A Bíblia nos informa tudo isso. No entanto, nós temos que entender o seguinte: quem é o valente? Satanás. Qual é a casa? O mundo. O mundo jaz no maligno. Quem são seus despojos? Quem são suas presas? Almas. Correto? Eleitos. Fala bem assim nesse termo. Vai gravando na sua mente. E quem é o mais valente? Jesus Cristo. Jesus Cristo amarrou o valente e saqueou a sua casa. Todas as almas, todos os eleitos que são do Senhor, que Deus Pai deu para Deus Filhos, vão chegar diante dele e ninguém vai impedir. Satanás, os demônios, as trevas, macumbeiro, farofa, o que for, ninguém vai impedir. Virão ao Senhor, porque lá no deserto ele começou vencendo, amarrando ele lá no deserto. Está vendo aqui quem está aqui? Aqui não está um qualquer não, aqui está o mais valente, que amarrou o valente e saqueou. Nós somos saqueados nas mãos do Senhor. Do inimigo, aliás. Tem pessoas que falam assim, olha, vamos saquear o inferno. O inferno está lá cheio de almas que já caíram, não tem mais como saquear. Mas vamos saquear esse mundo cheio de pessoas ali que ainda são do Senhor, com a proclamação do Evangelho, porque o mais valente amarrou o valente. Aleluia. Já amarrou, já foi quebrado, já foi limitado ao seu poder e à sua ação, queridos. Nós podemos proclamar o Evangelho com ousadia e com poder. Você pode usar dessa autoridade no nome de Jesus, porque o mais valente é Cristo, o meu e o seu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, 1 João 4, verso 4, diz assim que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas maior é o que está conosco, que é Cristo Jesus, que amarrou o valente. Amarrou o valente. Eu me recordo uma vez, eu até contei aqui já, ali em São José dos Campos, na Rua Barbosa, indo pela rodoviária velha, tinha ali, não sei se tem, né, hoje, muitas daquelas, chama pensão, não sei como é que chama hoje, pensão, moradia de pessoa que trabalha em companhias assim, e tinha um camarada valente lá, rapaz, mas o camarada estava valente, David, passava o facão no chão, riscava, saia fogo, eita, mas eu parei e fiquei só vendo, daqui a pouco encostou, não era blazer, era veraneio,
você lembra daquele carrão veraneio? Encostou assim com uns 4, 5 policial, o bracinho do menorzinho era assim, ó. Cadê a valentia? O rapaz, ó, pra dentro. Como fala na minha terra, ó, deu no pé. Foram lá dentro e trouxeram o rapaz embrulhadinho, assim, algemado, amarrado, igual uma bola, jogou pum, pra dentro lá. Acabou a valentia. Quando chega o mais valente, acabou a valentia. Onde chega Cristo, não tem maldição que resista. Olha só. Se você olhar para o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, você vai ler escrito assim, ó, a última palavra de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, está escrito maldição. Ponto. Se você olhar para a última palavra do Novo Testamento, que está no último versículo de Apocalipse, está escrito amém. Então, no último livro, a última palavra do Antigo Testamento é maldição. No Novo Testamento, no último livro, a última palavra é amém. Guarda isso, para nós usarmos daqui a pouquinho. Olha bem, quando você olha para o livro de Êxodo 20, verso 4, verso 5, você vai ler assim, Deus é um Deus que castiga o pecado dos... Vou ler lá, né? Melhor ler que aqui a mente está falhando um pouco hoje. Apocalipse 20. Êxodo 20. Êxodo 20. Né? Dos 10 mandamentos e tal. Olha isso aqui. Êxodo, capítulo 20. Diz assim a Sagrada Escritura. Não farás para ti, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia em milhares dos que me amam, e aos que guardam meus mandamentos, em milhares, e para 1, 2, 3 gerações. Espera aí, aqui não está dizendo, olha bem, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso aqui é uma figura de linguagem, hipérbole, mostrando graça também do Senhor, que a iniquidade ele visita até a segunda e terceira geração, mas a bondade até 1000 gerações. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Fulano pecou, ele está com câncer porque a mãe dele fez uma coisa lá na macumba, lá e não quebrou, e aí deu legalidade ao maligno, o maligno veio e está dando câncer na mulher. Está com câncer no útero, não sei aonde lá. E tá vendo? Agora, só pesa para o mal, não pesa para o bem? E as 1000 gerações daqueles que vão ser abençoados? Quer dizer que eu sou cristão, abençoo, daqui 1000 gerações de meus filhos não vai ter problema? Meu amigo, pelo amor de Deus, aqui está dizendo, quem serve ao Senhor está debaixo de bênção, e quem não serve realmente está debaixo de maldição. Que eu vou falar daqui a pouquinho qual maldição que é essa. Uma certa feita, agora há pouco tempo atrás, um pastor famoso, não vou citar o nome dele, ele falou o seguinte, nós temos que visitar a mãe da fulana, que não congrega conosco, porque a filha estava com câncer, numa certa região do corpo, e ele precisava conversar com a mãe, diz ele, porque a filha estava com câncer, e tinha que resolver, porque se a filha está servindo a Deus, está congregando com ele, e a mãe congregava em outra igreja, então ele não sabia como é que é, mas ele ia conversar, porque era papel do pastor daquela irmã, como o pastor dela não fez nada, ele ia fazer. Meu irmão, o que você fez? Porque sua filha está com câncer, e a gente ora. Ele está dizendo o seguinte, aí usou esse texto, usou isso aqui, ó, porque eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Está vendo? Você está com um problema porque a sua mãe teve problema e não acertou com Deus. Detalhe, tanto a filha quanto a mãe servindo ao Senhor. Tanto a mãe quanto a filha nos caminhos do Senhor. Aí ele vem e diz assim, que tinha que acertar alguma coisa, porque o pecado que ela cometeu, ou alguma falha, algum erro, estava sobre ela, causando aquilo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você olhar para Gênesis 9, 25, 27, você vai ver Noé amaldiçoando o seu filho. Amaldiçoando os cananitas. Você vai ler o contexto, você vai saber que os cananitas foram amaldiçoados. Então acabou a geração dos cananitas, agora não tem mais como. Mas se você olhar para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, você vai ver que Raabe, que também era cananita, cananeia, daquela região, daquela linhagem, daquela herança de famílias, foi tão abençoada que ela mesma foi uma das ancestrais do Messias. Se fosse assim, ela não poderia ser, mas em Cristo, ela foi, pela graça do Senhor, ela foi uma
das ancestrais do Senhor Jesus. Olha bem isso. Então nós temos que entender bem isso daí. Se você olhar para 26 de Provérbios, verso 2, esse eu vou ler. Provérbios 26, e o versículo 2 diz assim, eu vou ler 1 e o 2. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Aí eles dizem o seguinte, logo, se a maldição sem causa não virá, tendo causa ela vem. Ao invés de pegar coisa boa, ele pega coisa ruim. E fala assim, tá vendo? Tendo maldição, tendo razão, ela vem. Você já viu que essas pessoas falam muito da parte negativa? Por exemplo, eu conheço pessoas amigas, sérias, conhecidas minhas, que se falar assim, oh, rapaz, estou morrendo de calor, para com isso. Você está amaldiçoando com morte a sua vida. Você está morrendo de calor? Você está morrendo. Aí você fica doente, fica diabético, fica não sei o quê. Ah, trabalhei hoje igual um louco. Não fala isso, você vai ficar louco agora. Eles acreditam nisso, no poder das palavras. Porque essa linha segue junto, né? Segue junto, essa turma segue junto. Quer maldição, palavras de maldição, poder da palavra, das palavras, né? Por exemplo, mas aí o indivíduo falava para o seu filho assim, você é uma mulherzinha, a mulherzinha amaldiçoou ele. Aí ele tornou-se um homossexual. Tanto poder na palavra dele que amaldiçoou o filho. É bem certo que os pais devem abençoar os filhos. Aliás, nós cristãos sempre devemos abençoar. Essa é a grande verdade. Essa é uma premissa nossa de cristãos. Agora, observe, eu conheço pessoas que são pessoas que nunca foram tratadas assim e que são homossexuais. Eu tenho um amigo, um conhecido, que trabalhava na área de enfermagem, que ele dizia o seguinte, todo mundo em casa, ninguém, nunca foi abusado, nunca foi violentado, nunca tive, eu sou assim. Isso aí é uma aula para um outro estudo, para outro dia, mas ele, entendeu? E conheço pessoas que o pai é um beberrão inveterado, o filho não. E conheço os casos também que o pai é beberrão, o filho são consequências da queda do pecado, meu querido. Correto? São consequências da queda do pecado. É uma grande verdade, tem que ser dita. Então, se você olhar para Gênesis 12, 3, o Senhor fala para Abraão, chama Abraão, manda ele para a terra que vai indicar, etc. e tal, e diz a Abraão, olha Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações e tal, e tal, e tal, e vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Correto? Então isso aí você guarda aí para nós entendermos aqui daqui a pouquinho. Se estou falando que tem maldição, eu acabei de citar que a última palavra do Antigo Testamento é maldição e a última palavra do Novo é amém. Lembra disso? Maldição, amém? Então vamos lá. Qual é e como é quebrada a maldição? Então não é quebra de maldição, é quebra da maldição. E qual é a maldição? Observe. Abra agora, eu quero que você abra. Romanos capítulo 5, verso 12, até o verso 19. Esse eu quero que você leia comigo aí. Romanos 5, 12, isso. Romanos capítulo 5. Aqui está a maldição hereditária. Se alguém falar que tem, fala que tem sim. Mas não é. Outra coisa também. Eu vi há poucos dias agora um pastor repreendendo um falso profeta que estava indo na casa de... Por exemplo, a irmã teve um problema lá, e esse rapaz, esse falso profeta, é falso mesmo. Ele foi lá e disse assim, mandou e-mail não, por WhatsApp, alguma coisa assim. Olha, irmã, a senhora tem um problema sério na sua vida e precisa fazer uma quebra de maldição. Só que eu preciso que vocês colaborem também. Vocês precisam ofertar no meu ministério. Aliás, sacrificar no meu ministério dinheiro, din-din. Você tem que sacrificar no meu ministério para que eu possa comprar essa briga de vocês. Comprar não. Ué, como assim comprar? Estão vendo? Né? Comprar é você chegar e falar, estamos aqui, vamos orar, vamos estar juntos, vamos batalhar, em nome de Senhor Jesus. Que não... Bota para correr. Se um dia chegar na sua casa, chegar alguém dizendo assim, olha, ou te ligar, ou qualquer coisa assim, olha, você está com um problema aí, porque tem uma maldição hereditária, e eu sou um profeta de Deus, sou chamado, sou apóstolo fulano de tal. Eu sou quente no negócio, estou experiência, ó. E eu vou aí, vamos fazer uma quebra de maldição, e 7 de quarta-feira eu vou aí, mas toda vez que você tem que sacrificar, você tem que honrar o Senhor. Você vai sacrificar 500 conto, 600, sei lá quanto, todas as quintas-feiras. Todas as quarta-feiras, 7, eu vou comprar sua briga, e vou brigar, porque está escrito na Bíblia lá, né?
crê no Senhor, crê nos seus profetas. Aí pega esse texto lá de 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor, crê nos seus profetas, lá está na Bíblia, é isso mesmo, eu vou comprar. Aí a pessoa está desesperada, está agoniada, o pastor não ensina na igreja, ou o pastor ensina, mas o povo não ouve. Aí o que acontece? Não, pode vir então. Aí vai lá o ordinário, vagabundo, salafrário, pilantra, e toma dinheiro do povo. Se chegar na sua vida alguém assim, queridos, se for homem, dá um cabo de enxada com uma enxada boa e manda capir quintal. Se for mulher, dá um tanque, uma pia cheinha de louça, para lavar louça e cuidar da vida dela, porque está faltando um gato. Porque o gato tem 7 vidas, vai cuidar do gato lá, né? Do que da minha vida. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Então, olha só, Romanos 5:12. Tem sim uma maldição para ser quebrada. Olha bem. Romanos 5 e o verso 12. Olha isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vou ler o 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é para nós louvarmos a Deus, adorarmos o Senhor. A herança da maldição está aqui, ó. Um pecou, a morte entrou, a herança é a morte. Qual é a maldição? A morte. O que é a maldição? O pecado. O que é a maldição? A desobediência que ocorreu em Adão, nossos primeiros pais, de maneira que ele pecou, a raça humana, a humanidade pecou. A humanidade está caída, o homem está em pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Deus está em maldição mesmo do pecado. E diz o texto aqui, por causa de uma ofensa, a morte entrou. E Cristo veio por causa de muitas ofensas, agora de Adão, Eva e todos que ele elegeu, que em Cristo vão ser alcançados pela graça do Senhor. Nós vemos aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi terrível, foi triste, foi um negócio tenebroso, mas a graça é muito maior, é mais abundante. Onde abundou, superabundou a graça de Deus. Está entendendo? Essa é a maldição que tinha que ser quebrada. Então, é uma blasfêmia, é uma afronta. Alguém chegar num crente e falar que ele tem que quebrar a maldição, se ele já confessou Jesus, Cristo Jesus na cruz do Calvário quebrou a maldição. Eu vou provar aqui na palavra. É uma afronta falar que é um despeito com o sangue do Senhor Jesus. Alguém dizer assim, olha, você está assim porque tem uma maldição na sua vida, tem que quebrar. Eu sirvo a Cristo, congrego o Senhor, estou diante dele. E tem pessoas que não têm conhecimento e ficam afligidas, ficam ali aflitas, na verdade, por causa dessa situação. E elas não têm o conhecimento, não conhecem a palavra, não tem quem ensine muitas vezes. E ela fica ali, meu Deus, eu estou debaixo de maldição. Porque, por exemplo, só para vocês, para ilustrar aqui, rapidamente. Eu estava indo para um bairro que tem aqui próximo, passando por um viaduto. Um carro na minha frente morreu o motor,
Eu parei. Eu não ando colado com ninguém, eu não bati. Mas um abençoado veio e bateu na traseira, bem de levezinho. A hora que eu puxei foi de mão e desci, liguei o pisca-alerta, a pessoa que estava atrás, glória a Deus, que é o senhor pastor Morgado, pastor Isaac. Era conhecido meu, um pastor também. E aí que o senhor parou? Eu parei porque o rapaz na frente parou. E eu não bati porque eu estava distante. Agora você não estava distante e bateu. Aí há pouco tempo atrás, um rapaz nervosinho derrubou a moto no traseiro do carro. Desse mesmo carro aí. Não foi? Passam uns dias, eu paro o carro assim, estacionando, vejo um camarada e bate na traseira de novo. Quando foi hoje, 22 de agosto, hoje, minha esposa estava ali buscando minha enteada, meu genro, netinha, passando assim, para no farol, o camarada no celular, não foi assim? No celular, eu bati porque eu costumo dirigir mesmo. É maldição? É burrice deles, que não viram o carro, que não dá distante. Então quer dizer que a maldição está em mim, porque o carro foi o meu que bateu. Quer dizer, eles são negligentes, dirigem com o celular, falando ao celular, não observa o farol, anda colado, e eu que tenho que quebrar a maldição? Até brinquei, tá vendo? Vou pregar só maldição hoje, tá vendo? Tem que jogar só o grosso na traseira do carro aí. Não é? Aí você fala assim, o meu filhinho é mulherzinha. E se eu disser pro meu filho então? Meu filho então é astronauta da NASA. Astronauta. Então se eu tenho o poder na palavra para amaldiçoar se ele vai ser uma mulherzinha ou não, eu tenho o poder também de dizer que ele vai ser um astronauta da NASA, vai ser um banqueiro muito rico. Se eu posso amaldiçoar, com uma palavra eu posso abençoar também. Por que só tem força no negativo e não no positivo? Vocês estão entendendo como é que o negócio é sério? É sério isso. É sério isso. Mas olha só. Salmo 51, verso 5, Davi diz assim, em pecado eu fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Aí já vi algumas pessoas dizendo o seguinte, que Davi não era filho legítimo, por isso que ele ficava no pasto, ele era ruivo. Ele está dizendo o seguinte, ele estava confessando aqui, foi formado em pecado, porque o homem é formado em pecado. O homem é caído, meu querido. É uma coisa séria que temos que falar. E nós temos que acertar essa situação dessa maldição mesmo, que está sobre todo aquele que não tem Cristo. Olha só. Romanos, nós lemos agora há pouco aqui, que a morte reinou desde Adão até Moisés. A lei vem mostrar, a lei mata, a letra mata. 2 Coríntios 3:6, a letra mata. Aí vem aqui, não, mas é teologia. Não é isso. A letra, a lei, os 10 mandamentos, a lei. Ela mostra o pecado e mata. E o homem não pode cumprir a lei. E nós vemos aqui em Romanos que a lei reinou, esteve sempre aqui, mas quando a lei veio, ela mostrou, ela trouxe à tona. Paulo diz, eu não saberia que não tinha que cobiçar se a lei não dissesse, não cobices. Eu não sabia que tal coisa era pecado se a lei não dissesse. Então a lei mata e o homem não consegue cumprir. Porque está escrito também que se nós cumprimos toda a lei e pecarmos num só ponto, já descumpriu todo. E não há um homem nessa terra que possa cumprir toda a lei. Não houve. A não ser Cristo, Deus Filho, que encarnou, entrou nessa terra como homem e ressuscitou o terceiro dia e é homem, continua sendo homem. Um corpo de glória, é Deus. 100% Deus, 100% homem. E intercede por nós. Então, olha bem, presta bem atenção. Qual é a maldição, então? A morte, a transgressão, esse mal que ocorre. Efésios 2, verso 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é morte? Morte não é separação? Quando o homem pecou, Adão pecou no Éden, eles foram expulsos, foram separados daquela comunhão com Deus. Quando nós morremos, não separa nossa alma, essa parte imaterial, espírito e alma, do corpo. Não é assim que acontece? Quando o homem não tem Cristo, ele está separado de Deus. Morto, em ofensa e pecado. Aí as pessoas veem, não, mas tem que quebrar a maldição. Tem que quebrar da avó, da bisavó, então vai. Então quebra da avó, da bisavó, da tataravó, da sei lá o que tanta avó, e vai chegar até Adão. Aí quebra a maldição de Adão. Mas quem amaldiçoou Adão? Deus. Você está entendendo? Como é sério isso? Gênesis 3:17. 3:14. Maldita a serpente. 3:17. Maldita a terra, por causa do pecado, da transgressão. Gênesis 3:23. Foram lançados do paraíso. Vocês estão entendendo isso? Como é sério? Quem amaldiçoou foi Deus, por causa da transgressão. Olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Qual era a maldição? Era a morte. Não comam. Tem aqui tais e tais e tais e tais árvores. Essa não come. Eles comeram. Não morreram? Perderam o quê? A comunhão. Agora, esse eu quero que você leia também. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, 13 e
e 14. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo como é grande o Deus que lhe salvou e libertou de uma tão grande condenação e de toda maldição. E se alguém disser para você, olha, você é crente, está desempregado, aconteceu uma coisa, quebrou o carro, ou então aconteceu uma tragédia, maldição, repreenda em nome de Jesus e fala, a maldição foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Olha comigo aí, Gálatas 3, 13 e 14. Olha só, Gálatas 3, 13 e 14. Depois leia tudo antes, tudo depois. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu não falei agora há pouco que a lei trazia a morte, a letra mata? A maldição, porque se você não cumprisse, tinha maldição, correto? Se não cumprisse toda a lei, pecou num ponto, maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Está entendendo isso aqui? Quem ia para o madeiro era maldito. E na lei, não cumprido, nós estávamos debaixo de maldição, por causa do pecado, da transgressão, da iniquidade. Aí Cristo diz assim a palavra, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele foi assumir a maldição que estava para nós, fazendo-se maldito, maldição por nós, fazendo-se maldito, para quê? Qual é a finalidade? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Qual que é a bênção de Abraão? Riqueza, vai dizer a turma da teoria da prosperidade. Porque Abraão era rico. Abraão tinha muitos camelos. Se fosse no dia de hoje, ele tinha lancha, ele tinha rede de supermercado, ele tinha lojas, ele tinha iates, ele tinha, enfim, uma série de coisas. No dia de hoje, empregados, etc. Então, logo, a bênção de Abraão é a riqueza. Olha só aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Essa comunhão com Deus, essa graça de Deus, esse perdão em Cristo, porque só tem o Espírito quem é perdoado, quem é salvo da maldição da lei. E Cristo veio resgatar-nos da maldição da lei. Então não aceite alguém dizer que você tem maldição, que tem que quebrar maldição, que tem que fazer 7 dias de campanha, 21 dias, 70 dias num monte, na cachoeira, sei lá. Isso é coisa de feitiçaria, é feitiçaria gospel mesmo, que estão inventando por aí afora. Em Cristo nós fomos resgatados na cruz do Calvário. Foi no sangue do Senhor Jesus que nós somos libertos, pagos, aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, não o preço de ouro, nem de prata, nem nada, o precioso sangue de Jesus. É o precioso sangue de Jesus que pagou na cruz os nossos pecados, que nos tirou, nos resgatou da maldição da lei. Ah, mas você está passando uma coisa aí que tem maldição, é que é sua bisavó, e vão colocar na sua cabeça, mas eu conheço pessoas, você pode até conhecer como eu também conheço, meu querido, mas em Cristo não tem mais maldição, chegou Jesus, acabou, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Olha só o que diz Colossenses, aliás, antes de Colossenses, olha só, 1 Coríntios 15, 22, 1 Coríntios 15, eu tenho ainda 5 minutinhos? Tenho, né? 1 Coríntios 15, 22. Olha só. Eu vou ler só esse versículo, tá? Depois você lê o restante para trás e para frente. Porque assim como todos morrem em Adão, lembra agora há pouco? Um homem entrou no pecado, por isso todos morreram. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. Morre em Adão, ressuscita com Cristo. O primeiro Adão falhou. O último Adão é Cristo. Na sequência aqui, nós vamos chegar aqui, verso 45 de Coríntios 15. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não tem o terceiro, não tem o quarto, é o último. Sabe, tem o primeiro, que pecou. Se tem o primeiro, tem o segundo, terceiro. Não, é o último. Ele é o Senhor. Eu não tenho que ter Jesus e mais um apóstolo que vai me benzer com folha de arruda, com sal grosso. É Cristo. Ele libertou da maldição da lei. Ele nos libertou das transgressões. Ele nos purifica. Ele nos liberta. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Em Cristo, pelo sangue do Cordeiro.
lá no madeiro, ele nos resgatou da maldição. Ah, se a sua mãe foi macumbeira e ela não se arrependeu, ela vai tratar com Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ah, se o pai foi idólatra, e se você também foi dessa linha aí, e está em Cristo, já acabou, filho, não tem que quebrar maldição, não. Ah, mas eu fiz um pacto na cachoeira, eu fiz cachoeira no cemitério, onde é cemitério, gente? Aí eu vou ter que fazer agora, Senhor, fazer 7 quarta-feira, 7, vou nada, porque está escrito que nós somos resgatados das trevas pela potente mão do Senhor, comprados pelo sangue de Jesus. Olha bem, presta bem atenção. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Olha só o que diz esse texto para a nossa meditação, instrução para a glória de Deus. 2, 13, 14 e 15 de Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. E quando vós estáveis mortos, olha bem, porque sem Cristo estamos mortos, correto? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tirou do nosso meio o escrito de dívida, que era a lei que apontava. Ele arrancou do meio de nós e cravou na cruz, e tem mais, despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Tem gente que tem um medo de demônio. Eu digo sempre, o inimigo é astuto. A Bíblia nos informa para nós termos cuidado, vigiar. E a palavra nos informa, vigiai e orai. Mas ele despojou os principados e potestades. As pessoas leem e não entendem o que acontecia antes da cruz e depois da cruz. Ele despojou os principados e potestades e cravou na cruz aquele escrito de dívida que era contra a nossa vida, que era a lei mesmo, que apontava. Porque nós não tínhamos condições, mas ele veio e cumpriu e pagou. E cravou na cruz e despojou, desarmou os principados e potestades. E deles triunfou em si mesmo. Nesse Jesus que triunfou e nos deu vitória, olha só o que diz Colossenses 3. Olha agora. Verso 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste, ou seja, nem está duvidando. Portanto, como vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos. Está morto ou está vivo? Bom, estava morto em pecado, agora está morto para o pecado. Romanos 6, 2 te dá essa informação e outros versículos também. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Além de ser perdoado, ser resgatado, ser tirado do império das trevas, Colossenses 1 e 13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele agora faz isso aqui, ó. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você consegue entender isso? A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aí você vai ter medo de macumba, de feitiçaria, de palavra de maldição. Pode amaldiçoar quanto quiser. Pode falar que vai pôr na boca do sapo, na boca do sei lá quem. Pode ir lá fazer farofa, sei lá o que tanto que fazem. Você está escondido com Cristo, guardado em Deus. Não há mais maldição, querido. É uma blasfêmia, é uma afronta falar que o cristão precisa fazer quebra de maldição. A maldição é pecado que foi quebrado quando nós, na cruz, e quando nós chegamos nele, isso acabou, não tem mais. Continuamos errando, pecando, claro, mas Cristo perdoou nossos pecados e nos libertou poderosamente. Olha só, lembra que eu falei agora há pouco? A última palavra do Antigo Testamento, do último livro, é maldição. E a última palavra do Novo Testamento é amém? Olha isso aqui. 2 Coríntios 1 e 20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, em Cristo nós temos o sim, e em Cristo nós temos o amém. Amém quer dizer
Assim seja. Correto? Olha, abre comigo aí, Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. O último livro. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu vou ler de novo, 2 Coríntios 1:20. Fica aí em Apocalipse. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Nele, o Amém. 3:14 agora em Apocalipse. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Escreve: isto diz o Amém. Cristo é o Amém. Nós não encerramos ali Malaquias com maldição. Eu não estou falando que a lei nos apontava a maldição por causa de nós não cumprirmos. E a maldição não é ficar o carro quebrar, a geladeira queimar, só fica com isso na cabeça, né? Em tudo dá glória, em tudo dá graças. Se as coisas estão bem, glória a Deus. Se não estão, continue adorando o Senhor, porque Ele é Senhor em meio às tribulações também, queridos. Ok? As pessoas são ensinadas a dar glórias a Deus, a louvar ao Senhor, só porque está dando riqueza, fartura, etc, etc, etc. E se você passar por uma escassez, Deus não é mais Deus? Acabou a sua fidelidade, acabou a sua santidade, acabou a sua reverência? Olha bem, presta atenção. João, Evangelho, capítulo 1. Eu lhe convido a ficar em pé agora nesse momento. João, Evangelho, capítulo 1. E o verso de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei mata. A lei mostra o pecado. A lei mostra nossa incapacidade. A lei é santa. É. Só que a lei, ela serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. Uma ama para nos conduzir a Cristo. Agora, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui está a quebra da maldição, a maldição do pecado, que foi a transgressão lá no Éden. E é hereditária, porque passou a todos os homens, porque por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram. E por um homem também, todos que estão nele foram feitos novas criaturas. Em Cristo nós somos novas criaturas. Talvez lá no mundão você fazia de um tudo, mas em Cristo é tudo novo. As pessoas vão apontar nosso passado. Ah, mas você bebia, fumava, cheirava, drogava, prostituía, matava, fazia um tanto de coisa. Mas realmente, tudo no verbo passado. Tempo passado do verbo. Agora, somos novas criaturas em Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, que quebra a maldição. Então é a quebra da maldição hereditária, que é o pecado. Chegou em Cristo, o pecado vai embora, pelo sangue poderoso dele. Cristo Jesus é o nosso Deus, que quebra a maldição do pecado e que nos faz nova criatura, para a glória de Deus Pai.